Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Entre Balões e Quadros da Black Company, o nosso clube de leitura, onde toda semana a nossa equipe irá trazer um bate-papo sobre um volume ou capítulos de mangá, manhwa, quadrinhos e manhwa. Nossos convidados de hoje são o trio responsável pela obra Menino Rei, Felipe Pan, Olavo Costa e Mariane Guzmán. A obra Menino Rei é uma jornada visual arrebatadora pelo Antigo Egito, misturando história, mitologia e imaginação, que permite ao leitor viajar pelo turbilhão de eventos que marcaram a 18ª dinastia egípcia e uma narrativa extremamente rica e profunda. Eu sou Vitória Melek e quem está comigo aqui hoje é o Léo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com vocês é o Léo e hoje a gente vai falar sobre Tutankhamon. E também a Drica. Oi, pessoal! E hoje é um assunto que é muito legal, que é o Antigo Egito e os seus mistérios, que muita coisa a gente não sabe, né, como que foi. Então é muito legal a gente ficar teorizando sobre isso. Então, gente, nós estamos aqui com a Mariane, com o Felipe, com o Olavo, e eu queria que vocês três, cada um se apresentasse um pouco para nós. Bom, eu sou o Felipe Pan, eu sou roteirista, né, de quadrinhos e professor, e roteirista e co-criador das obras Gioconda e o Menino Rei, juntamente com o Olavo e com a Mari, que saíram pela editora Nemo, né? Então, é isso aí. Passo agora a bola pro Olavo. Eu sou o Olavo, sou ilustrador e quadrinista e o Felipe já disse, né? Com esse time aí a gente fez o Gioconda e o Menino Rei. Agora a Mari. Eu sou Mariane Guzmán, eu sou colorista de histórias em quadrinhos, mas eu também desenho às vezes e faço pixel art. E eu colori Gioconda e o Menino Rei. Também já colori umas coisinhas pra fora. Eu fiz uma HQ de Doctor Who e outras coisas que eu não posso falar ainda. Vem coisa boa aí, então. Doctor Who, muito Mari, aprecio, falar... muito aprecio. Ô, Mari, você pode falar do da Panini que foi anunciado, né? Que vai sair. É verdade, eu posso falar do Coringa, né? Fiz aí as cores. Nossa! É um compilado que vai sair, tipo uma antologia, né? Não é tipo, é uma antologia mesmo. Que em cada país, lembra aquele do Batman que teve? Batman, chama Batman o Mundo. Aí agora eles vão fazer Coringa e o Mundo. Coringa. Que legal. Incrível. E aí é o Felipe Castilho, que é o roteirista, o desenhista é o Tainan, e eu fiquei com as cores. Vai sair agora, acho que é esse mês, né? A gente não sabe de nada, porque eles não avisam. É uma maravilha. Mas vai sair... Vai sair aí esse mês, então esse eu posso falar. Vem aí! Então, Vem aí. A gente vai conversar então sobre o Menino Rei. E eu queria que um de vocês, pode ser o Felipe, já que ele é parte do roteiro, como é que surgiu a ideia de falar de Tutankhamon e por que falar dele? E como é que foi feito o roteiro, quanto tempo teve de pesquisa, como é que surgiu a história. Eu gosto muito de estudar história, né? História e mitologia, seja de qualquer cultura. E já faz muitos anos já, né? Que o meu chefe, né? Quando eu trabalhava numa escola de idioma, ele é egípcio. E houve uma época onde ele queria meio que contar a história, né, da vida dele, da vinda dele pro Brasil e tudo mais. E na forma de um quadrinho, né? Eu sugeri para ele ser na forma de um quadrinho. E aí, por conta desse projeto, eu acabei começando a estudar um pouco mais a fundo história e mitologia egípcia. E acabou que esse projeto não vingou, mas eu gostei muito de me aprofundar no tema. E o período do Tutankhamon foi uma coisa que... Foi o período que mais me pegou, né, durante essas pesquisas. E isso eu tô falando lá pra 2010, 2011, né? E aí... Mas foi uma coisa bem informal. Só que eu continuei essas pesquisas. Porque eu falei, poxa, é interessante demais e alguma hora eu quero pegar isso aqui para fazer alguma coisa mais forte, né? Então, lá para 2014, 15,
que eu comecei a tratar essa possibilidade com mais gana, assim, com mais força, né? E aí eu comecei a funilar minhas pesquisas justamente pro período do reinado do Tutankhamon, porque foi um período muito conturbado na história do Egito, né? O pai dele tinha sido o faraó Akhenaton, um faraó que tentou mudar a religião do Egito do politeísmo pro monoteísmo. E quando ele morreu, o filho dele, né, o Tutankhamon, se é que realmente era filho dele, né? Existem algumas correntes aí de pesquisadores que apresentam diferentes hipóteses. Mas, justamente pelo momento que o Egito passava e pelo fato de uma criança ter assumido o trono a partir daquilo, eu falei, nossa, essa história me pegou muito, assim, me pegou de vez. Então, e sem contar esses outros personagens marcantes desse período, né? A gente tem a Rainha Nefertiti, que é uma personagem icônica, né? Uma figura icônica na história mundial, não só na história do Egito, né? Então, poxa, com tantos elementos assim, ficava muito... Poderia render uma história muito fértil, né? E aí, logo que a gente acabou o Gioconda, eu já virei pro Olavo e falei, ó, Olavo, não sei se você tem algum projeto aí já engatilhado, mas eu tenho essa ideia aqui de fazer uma HQ do Tutankhamon, né? Tratando a vida dele. E a gente coloca uma pitada de mitologia também pra conectar alguns pontos e pra fazer algumas reflexões, né? E aí, por sorte, o Olavo gostou da ideia e ele falou, não, vamos já engatar a partir do Gioconda e vamos nessa. Então, isso foi o quê, Olavo? 2021, né? 2020, 2021, a gente publicou... Não, calma aí. Não, o Gioconda saiu em 2021. O Gioconda saiu em dezembro de 2021 e a gente já tinha acertado que a gente ia fazer lá por setembro, né? Por aí, assim. E aí a gente mandou bem, né? E a obra saiu em dezembro de 2022, já vai fazer 2 anos já. Que legal. Eu queria emendar já uma pergunta que eu até falei para Vi e para o Léo que eu queria fazer. Como que foi a parte da pesquisa acadêmica mesmo, assim, histórica, para construir essa história, assim? Como que você fez a pesquisa? A minha primeira parte das pesquisas foi através de palestras, né? Existe um serviço, né, norte-americano de uma empresa chamada The Teaching Company. E eles têm uma coisa chamada The Great Courses, né, que é uma série de palestras de nível universitário sobre um determinado assunto. Então, essas palestras são pagas, mas você pode ter acesso com uma anuidade ou com uma mensalidade, que você paga bem pouco e tem acesso a várias. Então, eu consegui, lá naquela época, eu consegui baixar essas aulas do Egito, primeiramente, né? Então foram coisa assim de 24 horas, né? Eram 48 palestras de meia hora. Eu estudava quase um mini curso, né, mesmo. Aquele foi meu pontapé inicial, mas isso aí era uma história do Egito mais abrangente. E a partir daquilo, eu selecionei, né? Eu quis centrar as pesquisas no Tutankhamon, e aí eu fui atrás de egiptólogos que tratavam mais daquele período em específico, né? Legal. Então, e aí, a partir disso eu comecei a comprar os livros deles, claro. O material acabou sendo todo em inglês, né? Porque as pesquisas do mundo anglófono, né, nessa parte de egiptologia, são muito fortes, né? É verdade. Assim como o mercado francófono, mas eu não domino o francês tanto assim para poder fazer essas pesquisas. A minha língua de maior familiaridade é o inglês, porque eu sou professor justamente de inglês. Então, eu fui atrás disso. Aí, essas foram que eu construí uma bibliografia, assim, até uma pequena biblioteca com relação ao assunto, né? Que legal. Uma coisa que ele achou bem interessante, né, que eu tava até falando com a Vi também, quando a gente tava pensando em como organizar essa conversa, que eu pensei assim, eu tô falando até com a Vi hoje em relação a isso, eu sempre pensei assim, cara, a gente adora mangá, a gente adora anime, adora história em quadrinho, e a gente pensou sempre assim, cara, só que a gente sempre teve na nossa ideia, durante muito tempo, né, uma pessoa fazendo tudo sozinho, né, e agora que a gente tá em frente com 3 pessoas que trabalham junto, a gente sempre pensou assim, mas como é que vai ser o processo disso? Tipo assim, você desenha primeiro, tu escreve primeiro, o desenho puxa uma história, a história puxa o desenho, a cor muda o desenho de alguma forma. Como é que foi esse processo de trabalhar em conjunto vocês 3? Bom, isso eu vou deixar pro Olavo e pra Mari, porque eu só coloco letrinha no doc, né? Essa parte aí de imaginação é deles também, né? Fala aí, Olavo, manda ver no seu processo. Posso falar, Mari? Quer falar? Não, você sempre primeiro, eu sempre por último. Beleza. Ó,
Na verdade, assim, eu acho que. É claro que dá pra uma pessoa sozinha fazer uma história em quadrinhos, né? É claro que a pessoa precisa ter um talento especial ali, porque precisa saber escrever, desenhar, são coisas diferentes ali, né? São habilidades diferentes, mas dá pra fazer sozinho. Só que, pô, mesmo assim é um negócio que dá muito trabalho, né? Mesmo quando a gente divide a tarefa, o quadrinho é super trabalhoso, né? E acho que pega algum sentido, assim, né? Tradicionalmente, muitos mercados dividem essas funções aí, né? Você tem a figura do roteirista, você tem a figura do artista, que pode ser só um desenhista, e outra pessoa vai fazer a arte final, e outra pessoa vai fazer as cores, e outra pessoa vai colocar os balões e as letras, né? Você tem esse processo produtivo aí do fazer do quadrinho. Você tem essa divisão possível no trabalho, né? E aí você pode juntar algumas etapas. A gente não tem aqui, no nosso caso, a figura do arte finalista, né? Eu faço os desenhos e já mando direto para a Mari e é isso aí. Enfim, mas quando a pessoa trabalha sozinha, acho que tem uma liberdade para ter um processo criativo diferente. Ou seja, que um desenho puxa uma história, por exemplo, né? Mas nesse caso do trabalhar em grupo, em geral, é o contrário. O roteiro de fato vem primeiro, né? É claro que ao longo da construção dessa história, eu posso produzir algum esboço, alguma arte que pode influenciar o Felipe para tentar jogar a história mais para um lado ou mais para o outro, mas basicamente o roteiro vem primeiro e a partir do roteiro, já tendo esboços de personagens, né? Até porque a gente fez esse trabalho, a gente não contou, mas a gente participou tanto com o Gioconda quanto com o Menino Rei, a gente participou de um edital do governo do estado de São Paulo, que é o PROAC, né? E aí para isso a gente precisava ter esboços de personagens e uma amostra finalizada ali do projeto. A gente mandou 3 pagininhas do PROAC, tanto pro PROAC, tanto do Gioconda quanto do Menino Rei. Então, assim, mesmo sem ter a história completa, a gente já tinha alguma coisa, porque a gente tinha que ter alguma coisa para mostrar, né? Mas a ordem clássica aí do processo, e que funciona, né? É o roteiro primeiro, e aí a partir do roteiro eu faço alguns esboços ali de páginas e, enfim, depois termino o desenho até o final. Meu desenho é meio os traços tudo aberto, tudo de qualquer jeito, e aí depois a Mari vem com as cores e deixa bonito. Não é de qualquer jeito, não. É um dos traços mais certinho que tem. Ele fala um negócio desse. Ele Já é muito modesto. Nosso é. garoto é muito modesto. Lógico, tem o pessoal que fecha tudo bem certinho mesmo. Aí você dá pra pintar até com a ferramenta de seleção e o balde, né? Não é o caso especificamente do Olavo, mas eu acho o traço dele bem definido. Pra mim, então já complementando, né? Obviamente a cor vem por último. Não dá pra fazer a cor antes do desenho. Então, a gente, como colorista que fica no final do processo, né? Às vezes é quem tem que dar uma corrida ali para cumprir um prazo, para as coisas darem certo e conseguir publicar o quadrinho em tempo, né? Então, o colorista é sempre o mais cagado da história, que tem que correr atrás dos prazos, né? Mas é isso. Às vezes, eu e o Olavo, a gente faz assim... As primeiras páginas, como ele disse, que envia pro PROAC, ele que fez a cor, né, para enviar. E aí, a partir dessas 3 primeiras, eu continuo, né? Aí eu já tenho o tom do que ele quer pra história. E no meio do processo a gente conversa, né? Então eu sempre pergunto alguma coisa, tipo... isso aqui tem que ser de uma cor específica, se não tiver escrito no roteiro, né? O roteiro do Felipe é sempre bem... Como ele escreve livro e é professor, então o roteiro dele tem sempre muita informação. Não é aqueles... igual o do Stan Lee lá, né? Um quadro aberto e todo mundo tá fazendo alguma coisa aí. Não.
O dele é mais detalhado. Então, mas quando falta, às vezes, uma informação, às vezes não falou, isso aqui é de dia e de noite. Às vezes, tanto faz. Às vezes eu posso decidir ou posso perguntar, né? Então, é em conjunto. A gente vai conversando. E eu acho bom dividir função, porque quando uma pessoa só faz tudo, eu, particularmente, acho que é meio impossível ser bom, todo mundo ser bom em todas as coisas. Ele vai ser bom roteirista, bom desenhista, bom colorista, bom arte finalista, bom... tudo ele vai ser bom, então ele é quem? Tem poucas pessoas que ocupam esse lugar de pessoas que sabem fazer todas as coisas bem, né? Então, quando a gente divide a função, tem cada um fazendo sua melhor parte, né? E fica mais fácil de produzir. Para mim, todo quadrinho devia ser feito em grupo, assim, entre a gente se entende, né, e consegue trabalhar. Eu gosto, particularmente, de dividir essas funções aí. Inclusive, eu queria ver com vocês que no prefácio do livro falam bastante sobre humanizar os personagens históricos. Quando a gente vê pessoas muito grandes que fizeram parte da nossa história e são muito importantes, nem Tutankhamon, eles parecem meio deuses, assim, eles ficam muito distantes de nós, meros mortais. Eu queria saber como o Felipe na parte narrativa e vocês na parte criativa, ilustrada, conseguiram passar isso de humanizar esses personagens que parecem tão distantes de nós, mas depois do livro de vocês, eles têm problemas reais que passam despercebidos por nós, assim. Eu acho que é um esforço consciente, né? Então, a partir do momento que a gente decidiu contar essa história, a ideia era justamente tratar... Desculpa, tô meio rouco. Tranquila. O ar de São Paulo tá terrível. Eu não sou nem de São Paulo, sou de São Bernardo, mas tá a mesma porcaria. E aí... enfim, então a gente... Eu acho que o cerne de cada história, de uma boa história, tá nos personagens, né? Então, a partir do momento que eu quero contar a história do Tutankhamon, eu precisava, né, a gente precisava traçar ou desenhar, tanto no sentido literal quanto no sentido figurado, a personalidade dessa criança, né? Então, como fazer isso? Aí a gente tomou certas liberdades criativas, né? Então, poxa, ele era de uma família nobre. Então, ele provavelmente não era uma criança exatamente humilde, né? No que diz respeito às próprias habilidades ou à própria herança. Então, no desenvolvimento dessa personalidade, a gente colocou, bom, ele quer ser um monarca reconhecido, né? Na verdade, a gente caminhou numa tendência, né, de monarcas absolutistas, né? Essa busca por esse ego, né? Esse ego meio inflado desde a infância. Só que, no caso dele, com a morte do pai dele, a gente quis justamente subverter. Então ele cresce querendo ser... É mais ou menos uma analogia com o Rei Leão, né? Com o Simba. Ele cresce querendo ser rei, vendo aquilo e achando aquilo o máximo. E ele toma um tombo, que é a morte do pai dele. E tudo que o pai dele representa, né? Essa quebra que o pai dele realizou. Então, como isso mexeria com a cabeça dele? Porque ele não é ele é um monarca, mas é muito jovem. Há muitos interesses em jogo, né? Interesses, inclusive, que contradizem o que o pai dele tanto quis. Então, como seria isso, né? E a partir de que momento ele poderia ganhar essa consciência um pouco maior de, calma aí, agora isso aqui tá indo para um lado que não é o que eu queria, né? Então, enquanto criança, ele tinha uma percepção. Conforme ele entra na adolescência e tá prestes a entrar na vida adulta, a percepção dele provavelmente mudou. Então, a gente quis retratar também essas mudanças, né? Troca de mentalidade, né? Inclusive, eu tava até falando com o Léo e com a Drica que quando eu tava lendo, me lembrou muito o Rei Leão, quando O ele Rei tá Leão, com o pai, ele falando do reino, e me lembrou quando o próprio Mufasa fala pro Simba sobre o reino dele, que é os limites, e me passou... Nossa, eu li e me lembrou muito... Me deu direto essa referência quando tu falou, então, viu? Tava certo na minha referência. O Léo, acho que tinha uma pergunta, não sei se a Mariane ou o Olavo querem falar alguma coisa dessa parte sobre humanizar eles, a parte mais ilustrativa. Eu acho que com relação à cor, ela não influencia diretamente nessa questão, ao meu ver, né? É lógico que eu tenho que seguir as cores lá do que era na época, da cor de pele, né? Que tem que estar certinha e acho que a cor nessa questão, ela não... Ao meu ver, não influencia tanto. O desenho, eu não sei, aí o Olavo diz.
Putz, eu não sei o que responder, né? Tranquilo, não? Mas uma coisa que eu tava até não- conversando com a Vi e com o Léo, que a gente tava falando, é sobre a feição, né? No seu caso, que é o desenhista, a feição do Akhenaton e do próprio Tutankhamon, da Nefertiti, eu achei muito parecida com as máscaras mortuárias que a gente tem deles, assim. Então eu achei que ficou Porque bem eram, legal, assim, porque deu eram as uma vida referências. pra eles, assim, né? Aham. A máscara mortuária deu vida. É, porque eram as referências que a gente tinha mesmo, né? Eu acho assim, fugindo um pouco do assunto, mas pegando o gancho nesse seu comentário, é, é isso, eram as referências que a gente tinha, né? Então eu tentei usar assim, não sei se isso é muito visível, mas os planos, é, eu tentei usar muito plano ou lateral ou frontal, né? Porque a gente via aquela cena sempre com quase que sem mostrar chão, né? Com a linha do horizonte na linha dos pés dos personagens, assim. Então esse foi um recurso narrativo que eu tentei trazer dessas referências. Da mesma forma, a construção das figuras dos personagens vem do que a gente tinha, né? A máscara mortuária mais famosa que a gente tem do Egito é aquela cara esculpida no sarcófago do Tutankhamon, né? Enfim. E também uma estátua dele, né? O Felipe, que fez uma pesquisa muito longa, no próprio roteiro ele compartilhava com a gente várias referências, né? E algumas a Muitas. gente foi pesquisando e descobrindo também. Então, sei lá, eu entrei num modelo 3D do templo do Akhenaton lá, enfim, beleza. Mas não era essa a pergunta, né? A pergunta era sobre a construção, a humanização das Isso. personagens. Eu acho que a gente tomou esse cuidado de pegar essas poucas referências que a gente tinha e e foi nisso que a gente se baseou para construir essa história, né? Eu acho assim, apesar de eu ser o mesmo desenhista, o Felipe é o mesmo roteirista, eu sou o mesmo desenhista, a Mari é a mesma colorista, mas a gente fez um trabalho muito diferente no Menino Rei do que o que a gente faz em Gioconda. E acho que não é só porque o gênero da história é outra, é porque acho que a gente tentou, claro, por causa desse outro gênero, a gente tentou imprimir uma vou chamar aqui de uma direção de arte diferente ali, né, no álbum, né? E é isso, é uma história que, sei lá, é, é- ela não é um romance, como é o Gioconda, ela é mais dramática, ela tem uma trama política de fundo, ela tem, enfim, tem elementos de um épico ali, né? Enfim, e o Felipe precisava trazer esse interesse pro personagem, que é um personagem, né, se a gente for pensar bem, é um personagem que todo mundo conhece, mas dificilmente a gente se relaciona com... A gente teria motivos para se relacionar com um personagem desse, né? É meio, sei lá, tipo, a Sofia Coppola fazendo um filme da Maria Antonieta, sabe? Tipo, pô, quem quer se relacionar com a Maria Antonieta? É, a gente quer cortar a cabeça dela, né? Entende? Assim, tipo, sei, foi uma fala estranha aqui. Vocês vão editar, né? Não, mas eu, Poxa. Mas ficou legal, assim. Eu eu achei Percebam que que a fala não remete a feminicídio, é não, uma não, questão de não, mas Olavo eu, cancelado. Olá, É, Twitter, da manhã. não tem, Não, não fica tem Twitter tranquilo pra que o cancelar. Twitter não existe é mais. por isso que eu sou Não tem desenhista, né? É Twitter por isso que eu mais. sou desenhista, Não né? tem Twitter. Mas eu Não achei tem legal, Twitter, tá assim, bom. como que você tava falando, né, dos personagens, que é difícil você se relacionar com uma figura até mesmo mítica como Tutankhamon, que a gente tem, assim, pouquíssimo conhecimento, assim, o conhecimento se perdeu, né, ao longo dos milênios, assim, mas eu achei legal, inclusive, a sacada do roteiro começar pelo fim, vamos dizer assim, começar... Spoiler, pela morte dele, né?
Eu achei muito uns legal. E aí 40, depois 500 anos. volta no tempo e aí vai desenvolvendo a história. Isso aí eu achei que foi muito legal, porque te prende, né? A gente tava falando isso, eu, o Léo e a Vi. Acaba te prendendo sobre essa coisa de saber, ele morreu, mas como? Então você quer ler pra Uhum. saber o que vai acontecer, né? E eu acho que essa é uma grande sacada do quadrinho, assim. Primeiro porque pra mim foi a parte mais legal de fazer, né? Por mais que seja legal fazer, tipo, ter toda a pesquisa histórica e tal, a hora que dá pra viajar um pouco mais é na hora que tem as cenas ali nesse julgamento, né? E tal. E. E é isso, né? Não, Pra mas, colorir mas também. As minhas favoritas são as cenas mais fantasiosas, né? Sim. pra E, escrever também, porque eu tenho muito mais familiaridade com o gênero da fantasia, né? E fantasia barra mitologia. Então, pra mim é sempre muito legal escrever sobre esse tópico. Então, na verdade, todas essas cenas, né? Começar pelo julgamento dele foi a desculpa perfeita pra duas coisas, né? Pra eu encaixar uma biografia dele sem parecer uma coisa muito didática. Uhum. E também abordar esse lado que eu gosto muito de escrever, que é essa carga dramática mitológica. Então foi o jeito que a narrativa se apresentou pra matar esses dois coelhos com uma cajadada, assim, sabe? Inclusive, eu acho que é esse o trunfo aí da obra, né? Porque, claro que poderia ser só uma biografia, não tô diminuindo a biografia, né? Poderia ser só uma biografia e poderia ser muito interessante dessa forma. Poderiam ser 300 páginas só de um quadrinho histórico. Mas colocar esse elemento mitológico aí e um final com mais ação, inclusive, né? Acho que é isso que traz essa carga do épico também, né, na trama. É nesse lado da fantasia. Beleza, tem uma cena de guerra ali no meio e tal, mas eu acho que o, o épico culmina aí nesse lado fantasioso aí da história. Eu tinha uma pergunta que eu tava até conversando com a Vitória e com a Drica em relação a isso, que é uma parada que eu achei muito legal de vocês fazerem, que é uma parada que também tem a ver com a minha formação, que eu também tenho um pouco formado em geografia, que eu até anotei aqui, que eu achei muito maneira, a parte onde que meu Deus, esqueci o nome do personagem, o pai do Tutankhamon, ele tá andando, o Akhenaten, ele andando com o Tutankhamon e vai falando aquela prece em relação a Anten, né? E ele fala, criastes a inundação no submundo e a trouxeste convosco até nós, fazendo a vida florescer, pois a fizeste sozinho. E é muito legal porque eu tinha falado com a Vitória, porque só faz sentido quando você entende isso, quando tu vê que a população ela mora ao redor do Nilo, e principalmente na parte onde o Nilo ele transborda, né, a várzea ali, onde que tem a plantação, e as pessoas vivem ali no Kemet, né? E aí eu fiquei pensando assim, caraca, isso aqui é uma ambientação muito legal, e ela foi feita de uma forma muito natural, assim. E tem vários outros pontos ali que vocês vão ambientando para entender como era o Egito naquela época especificamente, que era com a população ao redor do Nilo só, muito dividido entre norte e sul, ele não era muito expandido no leste e oeste, né? Ele era bem norte e sul ao decorrer do Nilo. E como é que foi, tipo assim, para vocês ambientar, mas, tipo assim, aquela ambientação que não tá diretamente ligada com o texto, mas que tá ligada ao redor, sabe? Aqueles detalhes que se vão pondo para ambientar todo o cenário ali do Egito Antigo. É um quebra-cabeça, né? Porque tinha muita informação ficou de fora, né? Porque não cabia justamente para não impedir a fluidez da narrativa. Mas foi um quebra-cabeça para criar cenas que possibilitariam isso. Então, por exemplo, a cena da prece eu acho que coube muito bem. A cena em que o Tutankhamon visita as pirâmides, né, com o mentor dele, foi também uma desculpa pra gente mostrar as pirâmides, porque se a gente parar pra pensar que boa parte da história se passa na capital, né, na nova capital, que é Akhetaten, né, a capital que o pai dele fundou. Falei, poxa, mas não mostrar as pirâmides numa obra do Egito me parece um potencial desperdiçado. E também, por que não trazer algumas informações? Então, a partir dessa aula, né, que ele tem,
isso vem de uma forma um pouco mais orgânica para a história, né? Então ele tá lá, e aquela cena inteira, ela gira em torno do tema de legado, né? O que seria o legado? Então as pirâmides estão lá como para apresentar, na verdade, como representação desse tema, né? Que é o tema daquele capítulo. Que até o Tutankhamon, né, durante aquela sequência, durante aquela troca, ele pensa, poxa, então é só construir uma coisa grande que é isso aí, né? Que eu vou ser lembrado. E não é só isso, né? Então tem aqueles faraós que são lembrados pela construção das pirâmides, que já era uma arte perdida, perdida ou inviável, né? Na época do Tutankhamon. É difícil dizer se eles já realmente não sabiam mais como fazer uma pirâmide, ou se eles simplesmente falavam, é muito esforço, muita mão de obra para uma coisa que a gente já não tem mais tanta relevância. Então é muito difícil a gente fazer esse julgamento. Mas essas informações, né, a presença das pirâmides na história era pra gente uma coisa que não dava pra negociar, né? Precisava aparecer. Então, de novo, é um quebra-cabeça, né? Criar essas cenas que contenham esse texto ou subtexto que informem um pouco mais e que ajudem a construir a construção de mundo, né? A construção do mundo em que os nossos personagens estão inseridos. Eu nessa criação da ambientação do entorno, fiquei, recebi muitas referências do Felipe, né? E porque tinha essa complexidade mesmo da história se passar num determinado lugar, mas num determinado momento eles viajam para... Eles chamam de Wasset, né? Que é Tebas, o Wasset, Felipe? Não me lembro. Enfim. E eu também, eu assim, não sabia todas essas coisas, né? A ideia que eu tinha do Antigo Egito era muito mais rasa antes de participar da produção do quadrinho, né? Até por conta de todas as pesquisas e tal. Mas uma coisa que eu acho muito legal que o Léo, né? Léo? Isso. Que o Léo trouxe no comentário dele de geografia e etc. É realmente dessa relação muito forte ali entre a religião, a agricultura, né? Como era essa vida, como era a vida naquela sociedade, né? E aí a gente pensa a loucura que é esse sujeito, que era o faraó no momento, decidir mudar completamente. Falar assim, não, a partir de agora não tem mais os deuses que têm essa relação aí que vocês têm com a agricultura e com a vida de vocês. Agora é um deus só que tem. Imagina que coisa doida, né? Tipo, imagina se hoje em dia, né, que a gente tá no Brasil cada vez mais fundamentalista, alguém chega e fala assim, não, vamos mudar a religião aqui. Galera, né? Enfim, deve ter sido muito louco, né? Uma coisa até que a gente estava conversando ontem, eu, Léo e a Vitória, sobre isso, como deve ter sido para os egípcios, o egípcio médio, vamos dizer assim, né? O povo, aquele choque de tirar os deuses e do nada só temos um. Não tem mais, porque o politeísmo naquela época e até muito tempo depois, inclusive, Grécia, Roma, era, vamos dizer assim, as religiões primordiais, né? O politeísmo, aquela coisa dos vários deuses. Depois na Grécia, semideuses, e era uma mitologia muito, muito complexa, né? E aí você pega e põe um deus só, que era o deus Sol, né? O Aten. E então a gente ficou pensando assim, conversando ontem sobre isso, como deve ter sido um choque pro povo, assim, né? Assim, a gente sabe que os nobres não gostaram nada, mas o povo deve ter ficado muito perdido, né? Assim, sem saber o que fazer. Só isso já daria um livro, um quadrinho, ou, né? Enfim, já daria tema pra isso. Na verdade, Um spin-off. Na verdade, vou até soltar um spoiler aqui. A gente tá
um projeto aí concorrendo no PROAC, onde a gente seria uma antologia e um dos contos aborda justamente isso, né? Olha, Esse olhar, Vem seria aí. esse olhar, assim, a gente depende do PROAC, infelizmente. Inclusive Pra vocês poder- ouviram primeiro aqui na Black. Exclusivo. E aí justamente isso. Eu e o Olavo, a gente queria contar essa história de um egípcio médio, né? De um trabalhador nesse período de transição. Então, essa história é um conto, né? Que, de novo, faria parte de uma antologia que retrata justamente isso, né? Esse outro lado. E aí, claro, predata o Tutankhamon, porque é bem na época de transição e dos seguidores, né? Do Akhenaton indo para fundar a cidade de Akhetaten, né? Que Sensacional. Mármore, Que é algo gente. que um dos meus autores, que eu gosto muito, faz, que é o Bernard Cornwell, né? Ah, sim. Uhum. Que ele pega um desconhecido e conta uma baita de uma história. Eu lembro até hoje, quando eu comprei O Rei do Inverno, eu achava que o ponto de vista seria do Rei Arthur. Do Rei Arthur, e não aí, é, lógico né? que não é, né? É o outro Dervel, personagem, esse né? Põe o Dervel lá, que era um soldadinho. Exatamente, sensacional. Então, agora eu tenho uma pergunta que eu vou puxar um pouco pra Mari, que eu queria ver contigo assim. Todas as obras que a gente consome de Egito é sempre na paleta de cores azul, amarelo, assim. Só que é aquele azul, aquele amarelo muito pegado, muito brilhante. É um azul, tanto que a própria máscara mortuária do Tutankhamon é um dourado brilhante, é um azul, por causa que é ouro, é joias preciosas. Mas na tua paleta de cores eu achei que a parte mítica eu achei muito bonita, aquele verde com aquele amarelo, dourado. Mas a própria parte mais real, assim, que não tem o mítico, tu puxou um pouco para essas cores mais. Não é pastéis, mas são cores mais desgastadas. Eu queria saber por que tu escolheu assim. Quer ficar bonito. Não, é que assim, gente, eu tenho muita dificuldade de explicar assim, por que você escolheu tal cor representa a raiva, tal cor representa... E tem realmente, né, a teoria das cores, a gente pega as análogas que combinam, que representa, mas assim como o desenho, né, do Olavo, as referências, né, a gente é um lugar real, um lugar que existe e existiu, que nem nas pirâmides. Eu não sabia que a pirâmide era mais puxada para aquela cor, né, mais esbranquiçada quando elas foram construídas. Eu nunca tinha parado para pensar, nossa, não era amarelo desde sempre, não era... Sei lá, e quando a gente vai pesquisar, né, vi as referências e a pesquisa do Felipe, me dei conta, falei, nossa, é verdade, né? E nisso eu fui olhando fotos e o que a gente tem, né, dos hieróglifos, esse negócio aí. Eles eram bem coloridos, né? Então não era tudo só amarelo. É que como a gente usa amarelo, porque tem areia, né? Então, areia, amarelo, laranja, o sol, aquela ideia, né, de coisa muito quente. Então vai ter mais essas cores quentes. E para contrastar da parte fantasiosa, né, na parte né, da fantasia do mundo lá, do julgamento, tinha já esse verde, esse azul. Eu trouxe um pouquinho deles na vida, no real, né, nas paredes, né, e eu não vou saber falar esse negócio, mas as letras lá que eles escreviam, que eram sempre muito coloridas, né, nas paredes, e a gente não vê isso porque tá desgastado, então a imagem que a gente tem é tudo amarelo e laranja, e a gente sabe que eles usavam cores, né, então foi baseando nas referências e o que eu achei, as paletas, como eu disse, que o Olavo pintou as 3 primeiras, e eu fui indo a partir disso, sempre conversando, olhando as fotos de como é hoje, olhando algumas referências de como que era na época, igual eu falei uma outra vez sobre tem a cena que eles estão todos na mesa comendo, né? Essas cenas mais mundanas, assim, que faz a gente se identificar, né, com os personagens, né? Porque se a gente for ver, pensar assim, parece que nem existiu. É faraó do Egito, parece que é coisa de filme, a gente não consegue entender que existiu de verdade aquilo, né? Então essas cenas mais reais, eu sempre colocava uma referenciazinha das cores lá da fantasia do verde, que eu gosto de usar essas cores. E quando eu tava fazendo a pesquisa, né, tem a cena dela segurando o copo, e aí eu fui pesquisar, nossa, será que eles pintavam unha? Que eu gosto muito de esmalte.
E aí eu fui pensar que, sim, eles pintavam a unha. Eu pintei a unha dela lá segurando o copo. Coisas pra deixar mais real, né? Mais condizente com o que era a realidade. Mas é isso, eu não fico muito me prendendo no significado das cores e muitas coisas assim. Eu vejo no feeling geral, se ficou legal, aí eu mando pro Olavo, se ele quiser dar alguma observação ou fazer uma mudança, ele faz. E depois o Felipe só falava, legal. Muito legal. Ainda nessa parte de arte, assim, eu tenho uma pergunta, porque na faculdade lá eu fiz uma matéria de história da arte, mas assim, eu sei muito pouco, mas assim, algumas coisas me chamaram a atenção que eu queria tirar a dúvida com vocês, né? Tipo, tem vários pontos aqui que eu quero abordar, mas, por exemplo, o primeiro deles é que a gente pega nessa arte egípcia, né? É igual o Olavo falou, que ele desenha muito personagem de frente ou de lado. A arte egípcia é muito disso, né? Ela não tem muito essa ideia de perspectiva. A perspectiva que tem é, tipo assim, o personagem importante, ele é maior e o outro é menor. Até nos hieroglifos, né? Você tem, por exemplo, os faraós são altos e o resto da população é pequenininha, porque essa é a importância. E aí, você também tem essa parada, que eu tava até conversando ontem com a Vitória e com a Drica, Olavo, o seu desenho ali, ele parece quase um esboço, né? Tipo assim, as linhas não são fechadinhas, igual a Mariana falou no começo. E é muito legal porque, tipo assim, dá uma ideia de rústico. E como a gente tá falando de uma obra de 5 mil anos atrás, né? 3 mil antes de Cristo, então 5 mil anos atrás, ficou muito legal. E, tipo assim, e as pessoas tinham dúvida porque parece que, tipo assim, foi um pouco até da Mariane nisso, daquele pontilhado nas sombras, que me lembrou muito o pontilismo, e também parece que a Mariana também, acho que foi ela que botou aquele dithering assim, né, que é uma cor misturando com a outra, ela invade a outra cor e dá uma sensação de muita homogeneidade, assim, fica muito bonita a transição entre elas. Aí, tipo assim, esse pontilismo foi a Mariane, até que ponto eles combinaram com o outro, e como é que foi essa mesclar essas duas? Porque ficou muito legal, né, parece que é duas artes juntas, assim, na mesma obra, eu achei muito maneiro. Quer falar essa, Maga? Quer que eu fale aqui? Se eu te disser que eu nem lembro mais. Oh, que é isso, mãe? Oh. Não, mas, ó, começando pelo final, depois eu volto para aquela questão da perspectiva e tal. Eu gosto desses pontinhos aí, né? Na verdade, eu sou muito fã de retícula. Então, eu roubei da retícula. Usa retícula também. Eu roubei das retículas do Olavo. A gente usa retícula também, mas essas fusões que você fala é um gradiente no modo dissolve no Photoshop, né? Não sei se vocês estão acostumados a trabalhar com um programa de imagem também, mas é bem isso também, que cria esse ruído, né? Cria esse ruidinho aí que parece um pontinho. Inclusive, eu comecei a fazer em outras coisas, mas não adianta, combina mesmo com a arte do Olavo. E eu acho que ficou muito legal também no Menino Rei, porque aí remete um pouco a essa coisa da areia, né? De uma coisa, sei lá, eu achei que tinha tudo a ver. E aí a gente fez. Até rolou, né, Mari? Foi no Menino Rei que o Photoshop mudou o jeito, né, que fazia o gradiente. E nós doidos. E aí a gente teve que descobrir como é que fazia pra voltar a fazer o gradiente. Ele atualizou, antigo, né? atualizou bem na época, assim, o programa, e aí eles enfiaram os troços lá, sabe como eles são, né? Vivem inventando umas coisas nada a ver. Aí sumiu o negócio, gente, pelo amor de Deus, não tem um brush que fique igual. E até esse rolê do pessoal migrando pro Clip Studio, o Clip Studio não tem modo dissolve. Eu não posso usar o Clip Studio, gente. Ele não tem, eu não achei. Então, assim, aí enfim, viciamos em usar o negócio com os pontilhinhos. Mas essa é uma discussão bem técnica, assim, não vai ser tão interessante para a maioria das pessoas. Mas foi assim mesmo, o Olavo fez as retículas e ele pintou algumas coisas desse jeito. E se vocês forem ver os trabalhos que ele colore dele mesmo, ele sempre usa essa estética, né? Aí eu também coloquei e foi assim. Mas o legal, falando do ponto de vista leigo de design, né? Que eu sou a design do Canva, vamos dizer assim, né? Mas é legal porque, assim, a impressão que a gente quer é leigo na parte de design e de quadrinismo, dá essa impressão, assim,
mescladas, dá essa impressão do clean, assim, e que é tudo homogêneo. Uma impressão que eu tive, assim, que nem a Mari falou do amarelo, que dá essa impressão de que é quente, tá muito quente, mas eu acho que mesclou tão bem o azul e os tons de amarelo bem clarinhos, que você fala assim, tá quente, mas tá fresquinho, tem uma brisa. Eu sou muito desses feelings, assim, eu sou, quando eu leio alguma coisa, eu sou do sentimento. Então eu sentia assim que tava quente, mas tava fresco, tinha uma brisa. É esse o papel dela, né? Fazer essa... Se fosse preto e branco, você ia sentir a mesma coisa? Exato, exatamente. Trazer o clima, né? É legal. E os desenhos, eu achei, do Olavo, que nem eu até comentei ontem com o pessoal, as linhas retas, assim, né? Tem os prédios, por exemplo, são muito retos, como daquela época. Então você tem aquela impressão de que é tudo muito organizado e tudo muito... Ali um design urbano mesmo, ali, que é tudo organizadinho, cada coisa no seu lugar, entendeu? Eu achei muito legal isso. Eu acho que era meio isso mesmo, né? Tinha esse planejamento aí, né? E... Bom, sei lá, nunca pensei sobre isso, mas talvez tenha muito a ver com essa organização de toda a sociedade em torno do rio, né? Em linha, praticamente. As cidades egípcias eram meio organizadas em linha mesmo, né? Tipo... Sei lá, diferente... Tô pensando na cidade renascentista, que é... tem um centro e tem... você vai contornando mais esse circular, né? aí, Assim, né? Exato, uma cidade circular e radial. Não é isso. Ou numa cidade moderna, sei lá, pensar em Manhattan, que é a cidade quadriculada, né? A cidade no grid, assim. Não, era uma cidade quase que organizada em linha, assim, né? Talvez isso tenha a ver com essa dependência que eles tinham do Nilo, né? E tinha que organizar a cidade nesse sentido aí. Não fazia sentido expandir muito pro lado, né? Ou que essa linha fosse longitudinal e não não cortando o mapa na latitude, né? Enfim. Mas eu não sei, tô viajando aqui com os insights que vocês deram. Muito legal, mas é legal porque assim, o leitor, né, assim, tem esses sentimentos e é legal poder conversar com quem criou para ver, será foi essa ideia mesmo? Porque eu leio muito, eu falo, será que o autor tava pensando quando ele escreveu essa cena, né? É muito legal isso, poder ter essa troca e falar, foi isso mesmo que você quis dizer ou foi outra coisa? E a gente nunca visitou o Egito, né? Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, ou se alguém que tá vendo ou vai ver o vídeo teve para contar pra gente qual que é a sensação lá. Mas a gente fez a pesquisa que deu pra gente fazer daqui, mas acho que foi um trabalho bem minucioso aí. E, enfim, eu tinha comentado um pouco no começo, algo que o Léo comentou da arte, de remeter aos hieróglifos e etc, né? E essa coisa que ele estava falando de quando tem uma variação de tamanho dos personagens, é uma variação hierárquica, né? Da posição social ali da pessoa, né? Então os deuses eram gigantes, o faraó era muito grande e as outras pessoas eram menores ali e tal. E aí é claro que eu faço essa brincadeira, mas respeitando ali o espaço perspectivo. Então, claro, o chão não aparece, mas a gente fez os deuses serem gigantes, né? Por conta disso. O faraó não, até porque o Tutankhamon era uma criança, era meio mirrado ali, né? Tinha os seus problemas para se locomover e tal. E acredita-se no desenvolvimento físico dele mesmo, né? Mas aí a gente tem, assim, quando tem uma variação de tamanho de personagem, a gente está construindo um espaço perspectivo ali que não está nos hieróglifos, por exemplo, mas a inspiração realmente são os hieróglifos, né? Na escolha do plano, em colocar
em não colocar o chão em cena, né? O chão ele aparece como linha ali, né? Enfim, e acho que isso foi um processo bem legal. E só um comentário rápido aí, talvez vocês cortem da edição ou vocês coloquem em outro lugar, se não der muito trabalho. Mas a Mari foi muito modesta em falar que não pensou muito em nada, em teoria de cor, porque eu acho que tem uma, uma coisa que contribui para essa construção de clima também, que tem uma paleta muito diferente entre os momentos absolutamente fantasiosos, né, da cena do julgamento, as cenas... Como é que se chama esse lugar aí, Felipe? Você tem um jeito bonito de se referir. Da cidade? Não, o mundo... Sei lá, você que me falou, né, que não é... O submundo, tipo, né? Não é Quando vai para os Osíris. É a realidade. Você chama essa realidade de um termo específico. Ixi, né? Eu não lembro. Eu uso no livro? Não, que você usou numa conversa nossa aí. Plano metafísico? Isso, nesse plano metafísico. Boa. Exato. Quando você está nesse plano metafísico, você tem uma paleta lá que puxa pro roxo, pro verde, né? Que é muito diferente. Aí você tem alguns destaques no dourado, no amarelo, enfim. E quando você está no plano real, ainda que se trate de uma ficção, né? Mas quando você está no plano real, aí você tem essa paleta que puxa mais para os amarelos e alaranjados, e o céu é azul, e enfim. E aí em algumas cenas ela, né, faz essas brincadeiras, tem um pouco de verde no interior dos palácios ali, tem um pouco de roxo num amanhecer ou numa noite, mas acho que tem uma divisão cromática ali bastante clara que eu acho muito inteligente ali da parte da Mari. Obrigada. Agora eu quero perguntar um pouco sobre a narrativa pro Felipe. E uma coisa que eu achei muito, muito maneiro, e eu tava até pensando sobre isso, eu tinha conversado ontem com o pessoal, mas depois eu pensei nisso também. Que, assim, tu organiza os capítulos, né? No começo ali naquela parte metafísica, né? E depois a gente passa pro mundo real. E é muito legal porque, tipo assim, eu tava pensando assim, como que a gente, como leitor, né, espectador ali, tá vendo aquele desenrolar daqueles acontecimentos. E depois eu pensei assim, cara, parece que a gente participa do julgamento, a gente é um dos deuses que tá ali, mas a gente não tem voz no julgamento, né? Assim, a gente só tá observando o julgamento do Ankh-Morn, mas não tem voz, porque a gente vê o julgamento passado, e é muito legal porque a história também, os acontecimentos de cada capítulo, ele acaba muito abruptamente, né? Então parece sempre, tipo assim, como se fosse fragmentos da história recuperados, e a gente tem uma parte, depois tem que pular pra outra, porque a gente perdeu a transição entre elas, o bem entre elas, né? Tanto que o final, assim, é até um pouco surpreendente, né? Porque ele cai da carroça, morre, e assim, você fala, parece que não tinha mais história, né? Tipo assim, não tinha mais assim, recordações sobre aquele acontecimento. E eu acho isso muito legal porque dá uma ideia de fragmentação, assim. A ideia sua foi fazer isso? Foi fazer, tipo assim, esse recorte da história como se a gente só tivesse fragmentos dela? Foi isso mesmo, porque a gente só tem, né? Na verdade, nós só temos... Nem isso nós temos, né? A gente tem um bando de suposições. Porque nós não temos um documento que narre a história dele, nem por ele mesmo, nem pela corte dele, muito menos pelos faraós subsequentes que, na verdade, fizeram o oposto. Quiseram, inclusive, apagar o nome do pai do Tutankhamon e do próprio Tutankhamon da história. Então, a gente usou isso. Então tem essa parte dessa fragmentação proposital por conta disso, mas também tem o fato da gente ter que trabalhar com um determinado número de páginas, né? Como o Olavo falou, a gente poderia teorizar muito mais, né? E completar várias dessas lacunas que a gente deixou, mas isso acarretaria num trabalho aí de 250, 300 páginas facilmente, né? Para fazer o roteiro. E isso, cara, pro mercado de quadrinhos é um tempo muito, assim, muito, muito grande para um projeto só, né?
E o mercado de quadrinhos não é uma coisa muito rentável, né? Uhum. Então, assim, ao invés de produzir uma obra de 300 páginas ao longo aí, sei lá, por 3 anos, é muito mais rentável, acaba sendo muito mais rentável você fazer obras um pouco mais curtas e mais obras, né, que sejam um pouco mais curtas. Então essa fragmentação ela surge dessas duas coisas, dessas duas possibilidades, né? É a possibilidade narrativa que se apresentou, mas também ela serve para o modelo sustentável de trabalho, né? Pra gente. Modelo mais sustentável, né? De trabalho pra gente. Dentro dessa parte também de narrativa, eu queria ver contigo como é que vocês trabalham para deixar a obra, o quadrinho de vocês tão acessível? Porque quando tu lê, a história não é complicada ao ponto de quem não entende de Egito ou quem não gosta dessa parte histórica consegue compreender de fato, sim, como foi o. Claro, vocês falaram, resumiram bem o que aconteceu durante o legado do Menino Rei, mas ficou bem compreensível, a gente consegue ter um resumo como um todo do que foi esse legado dele, essa história dele. E que outra coisa que eu achei interessante dentro disso é que as notas de final as notas lá no final da HQ, elas são quase outra história. Porque elas conversam muito e vão trabalhando, te envolve de novo, a história termina, mas as notas, elas trazem detalhes diferentes do que e a mais do que a narrativa tradicional que vocês estavam contando. Na verdade, eu fiquei muito feliz com a sua pergunta, Vitória, porque essa era uma dúvida que a gente tinha, porque a gente acha que a história enfim, é bem mais densa do que o Gioconda, por exemplo, que é uma história bem leve, né? E a gente acha que é uma leitura mais complicada mesmo, né? Não sei se todo mundo tem essa mesma percepção. Claro, não é nada super difícil, mas a gente fez a opção, por exemplo, né? Que era uma ideia do Felipe e eu topei na hora, que era usar os termos egípcios e não os termos gregos, né? Que dão origem aos termos que a gente usa. Então, não é Egito, é Kemet, não é Anubis, é Anpu, né? Não é... Enfim, todos os termos ali que depois tem no glossário e nessas notas a que você se referiu também. E... Então, que bom que ficou fácil, porque a gente tinha essa dúvida, mesmo assim, momentos antes da gente publicar, os nossos editores na Nemo, né, o Edu e o Arnaud, eles já tinham lido também, eles toparam junto com a gente fazer esse negócio de usar os nomes esquisitos e tal. Mas a gente tinha essa dúvida, pô, será que vai rolar ou será que a galera vai achar estranho demais? Eu não me surpreenderia se alguém comentar aí que, pô, comecei a ler, mas não terminei porque não entrei no clima ali, né? Tipo, beleza. Mas a gente fez tudo isso, acho que é muito pra você realmente entrar no clima da história, né? Sei lá, eu acho uma imersão mais legal usando esses termos originais aí do que se a gente simplesmente traduzisse tudo, né? É meio uma bobagem isso. Talvez seja preciosismo demais da minha parte dizer isso, mas eu acho que a história ganha em imersão, né, com isso. E no fim das contas, voltando à pergunta do Léo, a história reflete muito o que a gente tinha, né? O trabalho do próprio historiador, o Felipe não é um historiador, mas fez um trabalho de historiador aí, você tentar interpretar a partir dos fragmentos, né? E ele construiu uma narrativa a partir dos fragmentos que ele tinha disponíveis ali, né? E é muito curioso e irônico e apesar de todo o esforço de apagamento que foi feito depois do reinado do Tutankhamon, né? Das passagens do Akhenaton e do Tutankhamon, dos reinados deles, é exatamente desse faraó que a gente tem mais fragmentos históricos, né? Porque foi o único túmulo que não foi saqueado ao longo
os milênios aí que se passaram, né? É muito irônico, assim, é um fato muito curioso, né? Não é à toa que ele é o faraó mais conhecido. É porque foi o que sobrou, né? Tipo, não tinha como ser outro, né? A gente até brinca com isso, né? Em uma das sequências, como uma forma de. Uma das sequências com os deuses, né? Tem até essa troca, essa. Mas aí é spoiler, né? Nossa, boa. A gente não deveria. Mas, falar, spoiler de 2 anos aí. Ó, galera, se ninguém que não Não, leu, mas corre lá e que compra. ele já morreu, a gente sabe, mas esse detalhe da história aí é a única coisa. Como, né, mas Nadir? Como você tem que ler HQ. Exatamente. Eu acho que então o Léo tinha uma pergunta e a Drica também. Eu acho, pegando o gancho do que o Olavo estava falando sobre a tumba, né? Que é muito interessante isso, porque a gente sabe que só ficou preservada, intacta, porque estava meio que escondida, né? Assim, eu já assisti bastante, também adoro essas coisas, então eu pesquiso já bastante sobre isso. E já ouvi especialistas falando, né, que na verdade ele foi enterrado num outro lugar, porque a tumba dele parece que não estava pronta, era uma coisa assim, né? E aí ele ficou escondidinho ali, então não foi saqueado por causa disso, né, assim. E até, inclusive, aí vou linkar na minha pergunta que eu queria. Eu achei muito legal que vocês incorporaram na história os artefatos que foram achados. Assim, que foi a adaga de meteorito, que foi achado e depois, né, foi feito o exame lá tal, e detectado que era um metal não da Terra, um metal alienígena, né? Isso eu achei muito legal, assim. E daí seria spoiler do final, mas assim, depois aquele elemento que aparece no final ali, na última cena, que eu achei sensacional, assim. E tinha mais um outro artefato que eu queria perguntar, o ferro cósmico. E muito legal também, outra coisa que é histórica também, que vocês colocaram a mumificação do Akhenaton. Eu achei muito legal isso, assim. Como que foi essa escolha de, vamos colocar esse artefato que vai ser legal e tal. E essa coisa da mumificação, eu tenho uma dúvida. Era sal que eles jogaram nele, assim? Pra desidratar? Era sal aquilo? Era sal mesmo. Era sal. Eu imaginei que fosse. Pra desidratar o corpo. Inclusive, um dos professores, né, aliás, o professor que fez aquela série de palestras, né, universitárias que eu acompanhei, ele refez um processo de mumificação, né, uns anos atrás. Tem no YouTube, se vocês quiserem assistir, né, tanto quem tá ouvindo a gente quanto todo mundo que tá aqui. E é muito interessante. Nesse processo, eles acabam até desidratando o corpo demais. Eles usam lá uma faixa de tempo que foi demais, então o corpo fica extremamente rígido. E com isso, qualquer movimentação pode acabar quebrando. Então era um processo super meticuloso, né? E eu recomendo muito assistir esse vídeo, né? E aí com relação a isso, foi isso. Qual foi a outra pergunta? Sobre o ferro cósmico, né? Isso. Isso, a partir do momento que eu vi o documentário que inclusive tem como um dos apresentadores o Christopher Nolan, que escreveu o prefácio do nosso livro. A partir do momento que eu assisti aquele documentário, eu falei, não, essa adaga tem que estar lá de alguma forma, porque é uma história muito boa, né? Como assim, a adaga de um faraó tem ferro vindo do espaço, assim, é um negócio bom demais pra ser verdade, né? Um negócio pronto pra ter história, você não precisa nem imaginar muita coisa. Ele falou, como eu vou inserir isso? Como eu vou dar importância, né? Como a gente pode dar importância pra esse item? E aí as coisas, de novo, foi questão de encaixar essas peças de uma forma que fosse legal, que não só fluísse, mas fosse interessante, que fosse épica, né? E eu acho que E realmente ficou muito legal. A cena em si, assim, ficou sensacional, assim. Eu achei o final foi maravilhoso. Obrigado. A minha pergunta, né? Eu vou tentar fazer ela sem dar nenhum spoiler pra quem tá assistindo a gente, pra quem tá ouvindo a gente. Mas assim, é porque ela tem uma parada que me puxou muito, né? Que pra mim é a cena mais incrível lá, que eu não vou tentar dar spoiler, tem a ver com o sangue de Deus. Que é uma cena ali muito incrível, achei muito legal. Os últimos quadrinhos, né? Ali quando o Osiris vai falar a sentença, é muito, muito, muito maneiro. Assim, são lindos os quadrinhos, muito bonito mesmo.
E, tipo assim, aquela cena do sangue dourado ali, quando eu vi o sangue dourado, eu pensei assim, caraca, isso aqui, assim, eu já vi em várias obras o sangue dourado, assim, e, tipo assim, pra você foi, tipo assim, óbvio, eu vou usar o sangue dourado, ou, assim, surgiu, assim, falando, pô, será que a gente usa isso de referência e tal, não sei o quê, ou tem que ser isso aqui? Na verdade, toda a composição dessa cena, né, tanto na hora de escrever, quanto depois, quando o Olavo desenhou e a Mari coloriu, é uma das coisas que eu mais tenho orgulho nesse livro. Eu acho que aquela passagem é muito legal, né? Então, a questão do sangue dourado, na verdade, quando eu tava escrevendo o roteiro, eu falei, como é que eu vou fazer essa cena tal? Como é que eu vou fazer uma certa transição? Que eu não vou falar pra dar spoiler, mas é uma transição, né, de uma cena pra outra. Como é que eu vou fazer e aproveitar esses elementos? E a questão do sangue dourado, não inventei isso, né? No sentido de. Já é um tropo, né? Que é usado. Felipe, vamos combinar aqui, ó, que contém spoilers aqui. Se você não quiser os spoilers, volte Adiante. no minuto, daqui 2 Adiante, minutos. 2 minutos, exatamente. E Boa. Então, ó, estejam avisados, né? Então, toda aquela cena de transição, poxa, como é que eu vou mostrar como é que a gente vai sair do Tutankhamon em carne pro símbolo que a gente conhece, né? Então surgiu essa ideia no meio do processo de escrita, não foi uma coisa que eu planejei de antemão. Então, toda aquela cena do sangue jorrando, né? Do sangue da Amit, ou Amut, né? Dependendo da grafia, escorre sobre o personagem, e me pareceu muito natural que aquilo, para concluir esse ápice, né? Esse clímax da história, aquilo fosse se transformando, porque o dourado é justamente o elemento mais marcante do sarcófago, né? Então, foi uma transição muito legal de fazer no roteiro, e aí quando o Olavo apresentou as artes, que era uma arte mais fluida, menos contida dentro de painéis, aliás, não tá dividido em painéis, né, em quadros necessariamente, aquela sequência de páginas. O Olavo até falou, pensei em fazer uma coisa meio Williams III, né, do Prometeia. E eu falei, cara, nossa, vai fundo, porque Prometeia é simplesmente uma das coisas mais sensacionais, tanto em termos narrativos quanto artísticos, pro meu gosto, né. É uma obra que eu sou absolutamente apaixonado. E aí ficou maravilhoso, né? Tanto a arte do Olavo quanto as cores da Mari logo em seguida. Ficou um trabalho... Cara, eu tenho muito orgulho, assim. Aquelas páginas finais são maravilhosas. Eu gosto muito, muito mesmo. É legal porque ficou muito poético, eu achei, assim. Pensando pelo lado agora, puxando a sardinha pro meu lado literário, eu achei que muito poético porque o Osíris fala pra ele, né? Então agora... Osíris não, é o outro deus lá. Ele fala pro Tutankhamon, né? Então você vai ficar num lugar em que você agora vai virar lenda, e a lenda vai virar mito, e aí a gente liga com o quê? Senhor dos Anéis, né? E aí a lenda vira mito e você vai entrar pra história. Na hora certa, seu nome vai entrar pra história, e vai ser eterno, você vai ser infinito. Eu achei muito lindo isso, muito poético. E puxando disso porque a Drica falou também, que uma coisa que eu achei muito interessante é que no final o pai dele tava acreditando em um deus só, ele tava pregando o politeísmo, e tanto é que os deuses falam pra ele que ele não foi pra aquele lugar, ele foi pra meio que um limbo porque ele não acreditava nos deuses. E que no fim, o rei menino, ele acreditava era nos deuses, porque ele acabou indo pro julgamento dos deuses politeístas. Então, em essência, ele acreditava nos deuses. Ele abriu mão do que o pai acreditava, que na essência ele acreditava nos deuses. Eu acho que isso fecha bem com o que você estava falando também. A gente não quis nem tratar de uma forma assim, que ele realmente acreditava nos deuses. A gente quis tratar de, bom, ele foi o cara que readotou o politeísmo. Então, por isso, os deuses o receberam para julgá-lo, né? Então, foi mais nesse sentido. A gente não tem como saber qual era a real crença, né, do Tutankhamon. A gente sabe que o pai dele acreditava, né? Inclusive, existe debate sobre o Akhenaton, sobre se ele realmente foi monoteísta à risca, ou se ele simplesmente priorizou muito mais um deus em detrimento dos outros. Então, tem esses daí, essas coisinhas aí que não importam muito, e esse aqui é o cara.
É, Então é o muito difícil. politeísta com monolatria, né? Existe Exatamente. vários deuses, mas ele adora um, né? Exatamente. Então existe um debate no meio acadêmico muito forte, né? Ele era monoteísta ou ele não era monoteísta, né? Então, nem isso a gente consegue traçar com uma certa... com certeza absoluta. Então, quiçá as crenças do Tutankhamon. Então a gente optou por essa via justamente para tratar o que os deuses fariam. Então, poxa, se ele reinstaurou o politeísmo, então ele vai responder a nós, né? Então, e a gente vai testar essa crença dele, né? Se ele falou só por falar, ou se ele realmente acreditava. Tanto que no julgamento, né? O resultado do julgamento é uma coisa meio limbo, né? É uma coisa que ele tá preso lá, ele tá preso e ele é julgado a partir não só do que ele fez, como do que ele não fez, né? Então a gente quis retratar esses tons de cinza, né? Esses milhares de tons de cinza. Ainda que o deus maior lá, o Zeus, vamos dizer assim, né? Deles, ele dá uma passada de pano, né? Porque Osíris fala, não, você foi julgado indigno, acabou. Osíris pé na porta. O Anubis, né? O Anubis joga ele... Isso. E aí, o Zeus lá, que eu esqueci o nome. Não, é o Osíris. Aí é o Osíris que dá a palavra final, né? Ele fala assim, não, você foi muito valente, você não sei o quê, então eu vou te dar uma colher de chá, você vai entrar pra história, você vai se virar lenda, vou passar um paninho aqui pra você, porque você foi muito legal. Eu achei muito legal isso. E outra parte que, assim, que eu fiquei muito impressionado, assim, é que, né, ali, que a gente conhece um pouco ali da história de Tutankhamon, ele é visto quase como uma divindade viva ali pelo aquele período, né? As grandes mudanças que teve no Egito naquela época, ali na 18ª dinastia. Mas é bem legal porque a forma de abordagem da mudança de monoteísmo para politeísmo do Tutankhamon, ele é feito de forma, tipo assim, era necessário fazer isso para manter o poder, né? Então, tipo assim, ele não é... Assim, vocês, assim, como a obra no rei tira um pouco essa divindade, no sentido de falar, tipo assim, ele faz o que é necessário para acontecer, então, tipo assim, humaniza ele no sentido de tornar ele político, né? No final, tornou ele bem político, assim, naquele contexto do Egito ali, e eu acho importante, assim, também, para ver o impacto que ele teve no sentido de como um faraó que governou 9 anos, né? Ele, tipo, o reinado dele é muito curto. Foi isso mesmo. Foi uma decisão. A gente imagina que tenha sido uma decisão política, né? E até porque a gente tem a figura da Nefertiti, que se era mãe, madrasta, também não há provas contundentes nem de uma teoria nem de outra. A gente trata ela como... Inclusive no livro a gente meio que se esquiva dessa questão, né? A gente trata ela de um jeito que pode ser interpretado de uma forma ou de outra. A gente não crava ela como mãe nem como madrasta. Mas essa é uma figura muito importante que simplesmente desaparece da história em um determinado tempo, em um determinado momento. Então a gente aproveitou esse sumiço repentino dela para traçar essa conspiração que não seria muito difícil de acontecer, né? Afinal, eles pisaram em muitos calos, né? O Akhenaton pisou no calo de muita gente, né? De toda uma estrutura, de toda uma nobreza do reino. Então a própria decisão de ir para Akhetaten é muito consciente, né? Do tipo, se eu ficar aqui na capital já estruturada, vai sobrar para mim. Então eu vou levar isso aqui para outro lugar, um lugar mais remoto, onde eu tenho chance de prosperar e não ser incomodado e não sofrer tentativas de assassinato, né? Porque por mais que o faraó, aqui é uma suposição, né? Por mais que o faraó fosse visto como uma divindade, a partir do momento que ele quebra, a partir do momento que o Akhenaton, em específico, quebra com o politeísmo, é muito fácil acreditar que existia muita gente que queria ver o faraó morto. Então, de novo, foram decisões bastante conscientes com relação a isso. Eu também compartilho essa visão de que é uma decisão política, né? Claro, a gente não tem como saber o que se passou internamente na cabeça do cara, e acho que isso fica em aberto ali no quadrinho. Mas aí, a partir do momento que ele reinstaura os antigos deuses de fato ali, né?
Pra mim, aí era óbvio que na cena final eram eles que apareceriam, né? Não faria sentido aparecer o Atem, e que não teria uma forma humana também, né? Facilitou o meu trabalho, serem os deuses que a gente já viu tantas vezes. E. Ou sei lá, seria engraçado, né? Se fosse que nem. Acho que tem um vídeo, não sei se é do Porta dos Fundos, né? Que a pessoa morre, chega no céu, e aí o deus é o deus de um grupo aborígene Da de uma ilha do Polinésia, da Pacífico. É Polinésia, né? o único deus real ali, né? Tipo, você gastou a sua vida rezando pro deus errado. Errou feio, errou rude, né? É isso, exato, é esse vídeo mesmo. Mas eu achei muito legal o que você falou agora da cena, né? Eu até falei pra Vitória e pro Léo ontem que eu lembrei muito daquela cena do Deuses Americanos, da minissérie. Que ele vai. Total. O personagem vai ser julgado, né? Assim, a personagem ela vai ser julgada por Osíris e Anubis ali, entendeu? Eu fiz muito essa associação na minha cabeça, assim, achei muito legal. Na verdade, eu não, ai caramba, não exatamente a essa cena, mas eu acho que e não só os deuses americanos, né? Porque no Deuses Americanos, o Neil Gaiman, ele coloca uma história que ele sempre conta essa história. Em diversas histórias, no Sandman ele conta essa história, que é a história de como os deuses só existem porque tem gente que acredita neles, entende? Tipo, e aí pode ser os deuses, as figuras mitológicas, o que quer que seja. Ele conta essa história no Sandman, ele conta essa história em Deuses Americanos, ele conta essa história no outro livro lá que ele escreveu, sabe? Tipo, é sempre a mesma história revisitada, assim. E acho que tem muito disso, assim, tipo, essas pessoas acreditam nesses deuses, então é óbvio que a gente tem que colocar esses deuses em cena, entendeu? Tipo, sei lá, é a parte mais legal do quadrinho. Então a gente vai encerrando por aqui. Vocês querem dar suas considerações finais, passar o arroba de vocês? Acho que falar pra quem tá ouvindo a gente pra acompanhar o trabalho dos autores nacionais, né? Consumir mais quadrinho nacional, que, poxa, pra quem vai em evento, né? Seja CCXP ou seja outros eventos, né? Anime Friends ou Perifacon, PocCon, qualquer tipo de evento que tem uma galera muito boa, trazendo coisa muito boa pro mercado. Então eu acho que, apesar do mercado nacional de quadrinhos ter ainda números modestos, é um mercado em ascensão, né? Então eu acho que prestigiar o trabalho dos artistas nacionais, acho que ele é imprescindível. Então fica aí uma sugestão e até um apelo pra galera consumir mais quadrinho nacional, pra gente poder criar histórias que sejam mais fora da caixa, ou que tenham um conteúdo diferente Isso também, aí. né? Porque a gente tem escritores brasileiros e artistas brasileiros fazendo obras sobre tudo que é tema. Então é um mercado muito diversificado, né? Reforço aí as palavras do Felipe. E vou aproveitar também para divulgar. Ele não divulgou, mas sigam nas redes sociais aí, f.r.pan, que é o arroba do Felipe no Instagram. E eu sou o Olavo.costa, né? A Mari é Mari Potts com 2 T's, Mari? É. Isso? MARYPOTTS. Porque meu nome de verdade não está disponível, outra pessoa está usando. Mas eu também tô no Blue Sky, que agora não existe mais Twitter. Então, Agora no Blue estamos no Sky, Sky. Mari Guzmán. Aí, ó, Eu só tô no Instagram no mesmo. Blue Sky não roubaram teu nome, viu? Não, porque eu cheguei cedo, porque aí, Primeiro. né? Cheguei primeiro. Mas aí, só pra terminar, além dos arrobas, né? Dá um spoiler do que tem por vir. Esse ano o Felipe lança na CCXP um quadrinho histórico também com a Giovana Guimarães, que é uma outra artista, né? Dessa vez a parceria não é com esse mesmo time. Mas tô ansioso para ler também, que é As Sereias de Harlem. É uma história ambientada aí na Segunda Guerra Mundial, uma participação de uma resistência, um grupo
feminino da resistência holandesa, né? Enfim, Top. não vou dar muitos spoilers. Segunda Guerra. Falou Segunda Guerra, meu coração já deu um pulo a mais, assim. Tem as Sereias de Harlem pra sair esse ano na CXP. Agora eu vou fazer o jabá do Olavo. O Olavo tem uma adaptação, não vou falar o título, mas ele tem uma obra grande pra sair ano que vem, né? Você pode falar editora, né? Pela companhia, isso. O roteiro é do Scavone, eu desenhei e a Mari tá colorindo. Eu desenhei não, eu tô desenhando e a Mari tá colorindo. Tô bem atrasado aqui, mas tá saindo. E aí, no ano que vem também, aí a gente volta a repetir essa nossa parceria aqui com o Felipe escrevendo, eu desenhando e a Mari colorindo, com uma outra adaptação. E eu acho que a gente ainda não pode falar nada, ainda. Em breve vocês saberão, se vocês seguirem a gente lá. Não, já nas sigo. redes sociais. Inclusive, vou deixar marcado já, então temos 3 programas, a Sereia do Arlen, e esses 2 outros que vocês falaram que não pode comentar. Vamos deixar já agendado outros programas para fazer dessas obras aí, hein? Já vão vir falar com a gente. Já deixa aí que é em primeira mão, então. Já deixamos agendado aí. E tem também o Coringa da Mari, né? Tem o Coringa da Mari. Aí, ó, 4, hein? Já temos muitos programas para agendados, hein? Vamos marcar, então. Gente, eu vou... Perdão, eu... Pode falar? É que eu fico só desenhando aqui, né? Aí a gente fica falando demais quando tem oportunidade, né? Dá o microfone. Esse que é bom. Mas eu queria agradecer o interesse de vocês, porque eu não sabia direito o que esperar aqui, eu tenho muita vergonha de falar em público, mas eu fiquei muito contente de ver que vocês realmente leram e com muita atenção, porque vocês pegaram muitos detalhes e tal, que eu nem tava esperando essas perguntas, foi muito legal de responder aqui. Espero que seja um sucesso o canal. Eu passei a conhecer hoje também. E eu acho que a Mari faltou fazer umas considerações. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu vou dizer que eu concordo aí. Concordo com os relatores. Não, gente, é porque eles falaram tudo já agora nesse final. Foi legal estar aqui, agradecer vocês, agradecer o Felipe e o Olavo também por confiarem no meu trabalho sempre, que eu aproveito esse momento para agradecer. E como o Olavo falou, vocês também não conhecia o canal, eu não sou muito de ouvir podcast, eu vejo mais vídeo, né? Então eu não conheço muito os podcasts, mas eu gostei, achei vocês legal, vou acompanhar o trabalho de vocês também, e fico feliz que vocês gostaram do nosso trabalho. Mari, inclusive, a gente fez um outro trabalho junto, né? Que foi o Nas Terras do Vento, que vai sair agora, no final de setembro ou no início de outubro. É verdade. Vamos pôr na wishlist, então, já. Nos mandem Mas aí. Aí vou fazer como chama isso? É um disclaimer, né? Ele não é exatamente um álbum de história em quadrinhos. Ele é um livro infanto-juvenil e as ilustrações são quadrinhos. O editor queria que fosse ilustrado com quadrinhos, então a gente... fez ali, no final, num livro de 200 páginas, tem 64 páginas de quadrinhos, além de algumas ilustrações ali. Diferente. Então, muito obrigada, gente. Obrigado. Foi muito bom, Foi a gente muito agradece bom, demais. E aqui ficamos, então, com mais um episódio de Entre Balões e Quadros da Black Company. Não se esqueça de acompanhar a gente todo domingo, ao meio-dia, no Spotify.